política é as ações em vista do bem comum. Isso é política. Tudo que favorece o bem comum é política, seja de quem está na política dos governos, vamos dizer assim, e do legislativo, ou o cidadão, nós que queremos ajudar a sociedade a ser melhor e fazemos ações em prol do bem comum, é uma ação política. Então, tudo que favorece o bem da população é uma ação política. Você já dizia na sua pergunta, né, o que seria o contrário disso, e nós chamamos normalmente de politicagem. Tá? A politicagem é quando se faz ações não pensando no bem comum, no bem de toda uma comunidade, de uma população, mas se faz pensando nos interesses privados, particulares, de grupos ou de pessoas. Aí vira politicagem, né? Então, a grande questão nossa, e a igreja tem trabalhado insistentemente com isso, é de nós compreendermos que política é uma coisa boa. Como diz o Papa na mensagem, né? Já desde Pio XII, olha lá no início do século XX, né, os papas começaram a falar dizendo que política é uma das maiores formas de fazer caridade. Portanto, nós, Igreja Católica, vemos com bons olhos a política. Já trabalhamos uma campanha da fraternidade, inclusive em 1996, fraternidade e política, exatamente para talvez quebrar um pouco essa resistência. Mas a gente sabe que é grande, há uma resistência enorme. A gente vai falando, quando a gente faz política, a gente já sente um mal-estar nas pessoas, como se ela por si fosse uma coisa ruim, e não é. Eu aproveito então para controlar meus irmãos católicos aqui da prelazia que nos acompanham. Não considere a política uma coisa ruim. Considere a política aquilo que ela é no próprio significado da palavra. Ações em vista do bem comum. E é essa ação em vista do bem comum que está dentro da proposta da campanha da fraternidade, políticas públicas, nesse caso. Dom, e seria correto também falar que seria até uma espécie de cobrança da igreja para aqueles que detêm os mandatos, para que realmente façam o correto, claro, em políticas públicas? A igreja, quando ela afirma isto, né, que a política são ações em vista do bem comum da população, ela está então ajudando a gente a compreender isso, a nós, Igreja Católica, mas vamos falando diretamente, e nós, enquanto Igreja Católica, né, cada membro da igreja, compreendendo que é assim, vai poder ajudar então a mudar essa compreensão errada que nós mesmos temos, e vamos também provocar uma necessária mudança na mentalidade de quem faz da política o contrário, aquela que a gente dizia, né, a politicagem. Então, quando a comunidade atua, quando a comunidade se faz presente, quem atua na política dos governos, né, dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, vai dizer, vai compreender, poxa, nós não podemos fazer então disso aqui um jogo de interesses particulares, privados, né? Para a gente pensar no bem comum. Quando a população participa com essa consciência, ajuda a purificar também quem atua diretamente na política. Bom dia, Dom Nilton. Sou eu, Bruno, da Paixão Prelazia. As minhas duas perguntas são: esse tema fraternidade e políticas públicas já foi trabalhado em outras campanhas? E qual é a contribuição do Papa Francisco para essa campanha? Sim, a campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, nós podemos dizer que já foram trabalhadas diversas vezes, indiretamente, né? Posso lembrar aqui, por exemplo, a campanha de 1978, né, tratou da questão, e a de 91, né, 78 e 91, tratou da questão fraternidade e mundo do trabalho, né? Quer dizer, uma política pública voltada para o mundo do trabalho já aparecia ali naquelas duas campanhas da fraternidade, 78 e 1991. Em 1981, nós tratamos na fraternidade e saúde.
Portanto, uma outra área de política pública, né, voltada para a saúde. Em 1986 se tratou da questão da terra, né, a fraternidade e a terra. A terra é também uma questão fundiária, como a gente chama, né, a questão da terra, é também um tema que deve ter uma política pública voltada para isso, né, para uma correta e adequada e justa distribuição da terra para quem nela trabalha ou para quem nela quer trabalhar. Depois, em 1997, nós tratamos da questão dos encarcerados, né, das prisões, e nós precisamos de uma política pública para um tratamento adequado para aquele cidadão ou aquela cidadã que comete um crime e que precisa sair do convívio social, mas precisa sair para ser recuperado e devolvido à sociedade. E aí a igreja, naquela época, pedia da sociedade uma política pública voltada para a questão das nossas prisões. Em 1998, nós tratamos da questão da educação, outra área que precisa se ter uma política pública voltada de como é que podemos oferecer uma educação de qualidade e para todos em nosso país. E em 2007, né, a campanha tratou sobre nós, sobre aqui a Amazônia, né, Fraternidade e a Amazônia. Já levantando em 2007, portanto há 12 anos atrás, o que agora o Papa Francisco puxou para a igreja toda com o sínodo para a Amazônia. Mas eu diria que duas campanhas da fraternidade tratavam mais diretamente da problemática política, né? Essa que eu me referia na estante, 1996, Fraternidade e Política, e 2015, que o tema foi Fraternidade, Igreja e Sociedade, onde se motivava o católico a participar mais, tanto da política, né, inclusive da política partidária, da política do concorrer a cargos públicos, quanto, né, da organização, né, social, daí essa relação igreja e sociedade. A contribuição do Papa Francisco, né, para isso tem sido enorme, né? O Papa Francisco tem trabalhado muito nas suas homilias, nos seus documentos, né, sobre esta questão mesmo do católico marcar presença na vida da sociedade para ajudar a melhorar a vida da sociedade. Eu só quero lembrar aqui um pensamento dele, né, no documento que ele escreveu logo quando ele começou a ser Papa, em 2013, no final de 2013, uma carta que ele mandou para a Igreja Católica do mundo inteiro, que a gente chama de exortação apostólica, né? E ali o Papa falava, o tema era a alegria do Evangelho, né? A alegria do Evangelho. E nesse documento ele diz assim: uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Embora a justa ordem da sociedade e do Estado seja dever central da política, a Igreja não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça, diz o Papa em 2013 nessa carta. E a CNBB, então, tem também nos ajudado muito, né, nesse caminho de atualizar essas mensagens do Papa para a Igreja Católica no Brasil, em suas mensagens, em seus documentos, e a campanha da fraternidade, que é uma proposta da nossa CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem sempre pautado também nos últimos anos para nos ajudar a fazer isso aqui, não ficarmos à margem, né, deixando as coisas correrem soltas de qualquer jeito, trazendo prejuízo para a população, especialmente os mais pobres. Então, a proposta aqui é fazer a gente compreender, como igreja, que nós podemos contribuir e muito onde a gente mora, no município onde a gente mora, na comunidade que a gente mora, no bairro que a gente mora,
a estarmos acompanhando, né, as políticas públicas, aquelas que já existem, e trabalhando até para surgirem novas políticas públicas que ainda não tenham, onde a gente vive, mora, trabalha, para que traga benefício para toda a população.